alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Você que é nosso amigo, nosso companheiro, nosso apoiador aqui no canal, você que é amante da teologia, que gosta de estudar a Bíblia, nós estamos neste trimestre estudando a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina e este é o tema de abordagem em nosso trimestre, o Evangelho de Marcos. E estamos analisando o Evangelho de Marcos versículo após versículo, capítulo após capítulo, e hoje vamos estudar a lição número 8, Ensinando os Discípulos, parte 2, e hoje o texto de análise será Marcos capítulo 10. O capítulo todo será estudado por nós aqui, iremos ler todos os versículos até o versículo 52. São 52 versículos para comentarmos. Será um ponto interessante nós trabalharmos tudo o que tem aqui para ser argumentado, na verdade. Nós queremos agradecer o seu apoio, a sua parceria, a sua participação e deixar aqui um incentivo para que você leia várias vezes esse capítulo, que você se dedique o máximo a assistir os vídeos, ler a lição, estudar também o texto bíblico. E nós aqui vamos prover para você alguns comentários, mas não quer dizer que por isso você não precisa continuar estudando. Eu estudei a lição da semana passada para apresentar para vocês várias e várias vezes a lição, li várias vezes os mesmos capítulos sugeridos na lição, li comentários bíblicos, os textos de Ellen White sugeridos aqui na lição e os relatos que ainda não tinham sido sugeridos. Enfim, fiz um grande estudo, achei que tinha entendido completamente o assunto. E depois que gravei o vídeo, continuei estudando, vi outras abordagens, aprendi muitas e muitas coisas. Queridos, a palavra de Deus ela é magnífica, ela tem um detalhe milagroso. Cada vez que você vai às Escrituras, você encontrará e irá saber mais sobre o poder de Deus. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Ensinando os Discípulos, parte 2, a introdução. Nessa introdução, aqui nesse momento, eu quero levar você a ver comigo alguns pontos. Na semana passada estudamos o capítulo 8, o capítulo 9, hoje vamos estudar o capítulo 10 e aqui vai falar sobre vários pontos. Por exemplo, divórcio, Jesus abençoando crianças, um jovem rico se aproximando de Jesus, querendo saber a respeito dele, como alcançar a vida eterna. Será que vida eterna é o mesmo que salvação? Vamos aprender hoje aqui. Jesus falou sobre a dificuldade ou a impossibilidade de uma pessoa entrar no céu com pensamentos egoístas em seu coração, não é mesmo? Vamos trabalhar também o assunto relacionado aos discípulos e o pedido daqueles dois irmãos, Pedro e Tiago, pedindo a Jesus que se sentasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Então vamos fazer aqui um complemento geográfico para que você entenda bem a situação. A lição ela vai começar dizendo para nós, no verso 1, que levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. Quando nós lemos esse ponto, a nossa mente fica um todo embaralhada e não conseguimos perceber e entender por nós mesmos onde Jesus se encontrava, onde Jesus estava. Bem, se você voltar comigo a alguns versículos anteriores, você verá que Jesus se encontrava ali em Cafarnaum. Capítulo 9, verso 33. Tendo ele partido para Cafarnaum. Todos os eventos que acontecem do verso 33 até o final do capítulo 9, ele está em Cafarnaum. Mas agora o texto diz que ele se levanta, ele sai do local onde ele estava e se dirige a outra localidade. Ele está indo para onde? Ele está indo para a cruz, ele está indo para Jerusalém, aonde Jerusalém ficava na Judéia, que é a última viagem dele para Jerusalém e que ali ele será morto e depois ressuscitará. Então ele está caminhando para o fim da sua história, da sua trajetória. Olhem para vocês verem na tela. Quero apresentar para vocês aí o mapa. E eu quero fazer uma equivalência geográfica para vocês aqui do que seria isso que aparece no mapa, né? Decápolis, Etureia, Idumeia, Samaria, Judéia, Galileia. Quando nós lemos esses termos, né, muitas vezes não conseguimos nos localizar geograficamente. Então você tem aí como era Israel, a sua divisão geopolítica. Em verde você tem um quadro da região governada por Herodes Arquelau, que era filho do Herodes o Grande.
quando você tem essa divisão em roxa, a Galiléia e a Pérea, eram comandadas então por um outro governador que era Herodes Antipas. E temos também a parte de amarelo, que era a região governada por Filipe. Ali em Cesareia de Filipe, fica nessas mediações, nós falamos da semana passada. E eu quero que você perceba comigo que muitas das vezes ao lermos o texto bíblico nós ficamos perdidos com a mente um pouco embaralhada, não conseguimos entender aonde Jesus está, para onde ele está se direcionando, como ele está se locomovendo, por que essa ida para Jerusalém nesse momento. Jesus está indo para a cruz. Jesus está dando indícios que o seu ministério está chegando ao fim. Ele precisa ir para Jerusalém. Ele se dedica agora a esse caminho até Jerusalém para ensinar alguns pontos importantes para os seus discípulos. E eu fico às vezes pensando assim, como explicar para os irmãos de forma bem clara como seriam essas divisões de território daquela época. Então eu fiz uma equivalência dessa geografia, fosse como se fosse uma comparação com o Brasil. Por exemplo, a Galiléia era uma região distinta ao norte de Israel, conhecida por suas vilas e cidades agrícolas e seu lago, o Mar Galileia, que provia subsistência para os moradores ali daquela região. Em comparação com o Brasil, seria comparável a um estado brasileiro como Minas Gerais, em termos de autonomia e identidade cultural, embora seria menor em tamanho. Tal como Minas Gerais é conhecida por suas montanhas e cultura distinta dentro do Brasil, a Galiléia tinha suas próprias características culturais e sociais dentro de Israel. Agora, e a Judéia? A equivalência geográfica da Judéia estava localizada no sul de Israel, você vê aí na parte verde, não é mesmo? E incluía Jerusalém, o centro político, o centro religioso. Comparado aqui com o Brasil, como nós estamos gravando esse vídeo aqui no Brasil, é possível, é bem verdade que tem muitos irmãos que nos acompanham na África, nos Estados Unidos e nos acompanham também em Portugal e em outras localidades, mas que você perceba que eu estou partindo aqui do ponto de que há uma comparação geográfica da época com o Brasil. Pode ser comparada ao estado de São Paulo em termos de centralidade política, em centralidade econômica, e assim como São Paulo é um centro econômico e cultural no Brasil, Jerusalém também ela desempenhava um papel central na vida religiosa, na vida política, na vida econômica do povo judeu. Por isso que é importante você fazer essa equivalência para você ter uma ideia, uma comparação, uma ilustração, uma analogia. A Pérea, a equivalência da Pérea, você vê aí este local que era então governado por Herodes Antipas, juntamente com a Galiléia, a Pérea era comandada por ele. A Pérea era uma região ao leste do Rio Jordão, menos central que a Judéia ou a Galiléia, mas ainda significativa, especialmente no contexto dos evangelhos. Você nota muitas histórias de Jesus nesses locais. E a comparação com o Brasil poderia ser comparada a uma região do Brasil que é importante por suas características culturais ou históricas, mas menos central do que São Paulo ou Minas Gerais, como a região do Centro-Oeste, que tem importância própria dentro do governo brasileiro. Ainda a Idumeia seria equivalente à região sul da Judéia. A comparação com o Brasil poderia ser comparada a uma área como o estado do Mato Grosso do Sul, que tem relevância histórica e cultural, mas não é o centro político ou econômico do país. Agora, perceba que todas essas comparações elas são aproximadas e servem para ilustrar como essas regiões poderiam ser vistas em termos de autonomia e importância dentro de um país. Cada uma dessas áreas tinha suas próprias características culturais, econômicas, sociais, assim como os estados e regiões do Brasil têm hoje. Então perceba que eu trouxe para você aqui essa comparação, essa analogia ilustrativa, para que você consiga se situar sobre a importância de cada localidade, cultural, geograficamente falando, para você entender. Então quando diz que Jesus se levantou de Cafarnaum, Jesus estava na Galiléia. E ele vai então para a região, como diz aqui, além do Jordão. Vai para o território da Judéia, além do Jordão. Jesus não está dizendo que Jesus está indo para a Judéia, ele está indo para a Pérea. Ele vai para a Judéia através da Pérea, ele vai passar pela Pérea e vai chegar até a Judéia. Ele vai depois atravessar o Jordão, vai chegar em Jericó e de Jericó ele vai se dirigir então para Jerusalém. É por isso que esses eventos vão acontecer nesse percurso. É importante que você saiba esses pontos geográficos para você se conseguir localizar. Existe no comentário bíblico adventista um mapa bem mais detalhado das viagens de Jesus, quando Jesus vai para um local, para outro. Semana passada nós vimos que Jesus ele estava em Cafarnaum, ele sobe para Betsaida, de Betsaida ele vai para Cesareia de Filipe, Jesus vai até um monte, como aparece aí na tela, você tem aí logo acima da Cesareia de Filipe o Monte Hermon.
Não sabemos se Jesus foi para esse monte que ele foi transfigurado junto com os 3 discípulos, mas ele volta dali, passa novamente em Cafarnaum, e de Cafarnaum ele desce para a região da Pérea, e na Pérea ele vai dirigir então para Jerusalém. Aqui está o mapa onde você pode perceber mais completamente essas viagens de Jesus, do fim do ministério dele na Pérea, como ele faz esse processo. O mapa você vai identificar aí o ponto 1, onde ele estava primeiro, depois onde ele vai para o ponto 2, ponto 3, e hoje nós estamos aí analisando o ponto onde Jesus está pela sua última ida para Jerusalém. Depois você pode pausar o vídeo, acompanhar melhor o mapa, dar uma olhada mais clara. Esse mapa foi tirado do volume 5 do Comentário Bíblico Adventista, Introdução ao Novo Testamento, tá beleza? Domingo, o plano de Deus para o casamento. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio e que lições Jesus ensinou? Aqui nos sugere lermos o versículo 1 até o versículo 12. É um tema interessante, importante, talvez polêmico, e aqueles homens se aproximam de Jesus, a tentativa de fazer com que Jesus contradissesse a si mesmo, enredasse em suas próprias palavras, que o pudesse pegar em uma falha, porque o texto vai dizer assim: levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Jesus está então indo por esse território, multidões o acompanham, e ele aproveita a oportunidade para ensinar principalmente os seus discípulos, porque em breve ele não estaria mais com eles. Eles precisavam ter bem vívidos na mente qual era o propósito do reino, para que eles dessem sequência após a sua morte e ressurreição. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Então vamos ir lendo e parando aqui, comentando cada parte. Interessante, aqueles homens se reuniram a Jesus com um propósito, não com o propósito de aprender dele, não com um propósito humilde de crescer espiritualmente, como nós estamos fazendo aqui estudando a Bíblia, para sermos pessoas melhores. Não, o intuito deles era colocar Jesus à prova, era experimentar, como diz o texto. Então eles perguntaram: é lícito ao marido repudiar, divorciar-se da sua mulher? Existia aqui algumas intenções por meio dos discípulos. Até a lição mesmo colocou, o divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam que caso isso seria aceitável. Então qual era a questão? A questão aqui era saber a interpretação de Jesus. Jesus já tinha dito lá em Mateus, capítulo 5, verso 31, 20 e 32, de o que ele pensava a respeito. Então eles já possivelmente sabiam o que Jesus pensava a respeito e queriam colocá-lo em inimizade contra, quem sabe, Herodes, porque eles sabiam que Herodes tinha abandonado sua mulher e tomado a mulher de seu irmão. E isso já tinha causado grandes confusões entre Herodes e João Batista, que era o precursor. E eles pensavam assim: vamos colocar Jesus em uma dificuldade aqui, porque dependendo do que ele disser, ele vai se contradizer, ou em outro momento ele vai lidar de um assunto polêmico. Por que era um assunto polêmico? Porque a lição falou aqui que existia 2 escolas rabínicas da época que tinham diferentes maneiras de pensar com respeito. Tinha a escola de Shammai, era indiscutivelmente mais restrita, o divórcio era permitido apenas em caso de adultério, para a escola do rabino Shammai, e existia a escola do rabino Hillel. Essa escola seria uma escola, assim como diz aqui a lição, era mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, né? E eu queria que você analisasse que dentro dessas 2 polêmicas das escolas rabínicas, o pensamento da época era diversificado. Existiam aqueles que eram mais conservadores e aqueles que eram mais liberais. E olhem aqui para vocês verem. As escolas rabínicas dos dias de Jesus, conhecidas principalmente como as escolas de Hillel e Shammai, eram 2 dos mais influentes grupos de pensamento dentro do judaísmo no século I d.C. Esses grupos eram liderados por 2 rabinos proeminentes, Hillel, o Velho, e Shammai. Ambos eram membros do Sinédrio, a Suprema Corte e a Assembleia Legislativa Judaica, e suas interpretações da lei judaica tinham um impacto significativo na vida religiosa e social da época. Hillel era conhecido por sua abordagem mais flexível e compassiva da lei judaica. Ele enfatizava a misericórdia, a justiça, a importância do amor ao próximo. A escola de Hillel era conhecida por interpretar a Torá
de forma mais adaptável às circunstâncias da vida. As suas decisões legais muitas vezes visavam facilitar a vida das pessoas, equilibrando bem as obrigações religiosas com a realidade cotidiana. Era mais liberal. Shammai, por outro lado, era conhecido por uma interpretação mais rígida e estrita da lei judaica. Ele enfatizava o cumprimento rigoroso das tradições e normas. A escola de Shammai, ela tendia a ser mais conservadora, insistindo com uma observância mais literal e rigorosa das leis da Torá. Eles eram menos inclinados a compromissos e adaptações às circunstâncias. Você tem aí então uma visão mais plena para que você entenda mais plenamente o que a lição quis dizer aqui com essa citação desses dois rabinos, tá bom? Então os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam para ele: "O Senhor, o que o Senhor diz desse assunto? É lícito um marido repudiar a sua esposa?" Eles queriam colocar Jesus em xeque. O que será que Jesus iria abordar? Ficaria mais do lado de um rabino ou de outro? Eles queriam testar então Jesus. Vamos ver então na sequência a leitura para identificarmos qual foi a resposta de Jesus. Verso 3. Ele respondeu: "Que vos ordenou Moisés?" Tornaram-lhe a dizer: "Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar." Mas Jesus lhes disse: "Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher." A medula central de todo o ponto aqui é Deuteronômio, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto. Em Deuteronômio 24, a partir do verso 1, nós temos o seguinte texto: "Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa." Então perceba o que o texto diz. Essa mulher, ao ser casada com um homem, e esse não se agradar dela, por ter se achado coisa indecente. Então, olhem só, a escola de Shammai interpretava de uma maneira esse indecente, e Hillel já interpretava de outra maneira o indecente. Para Shammai, indecente era apenas sexualidade ilícita, adultério. Agora, Hillel já considerava que uma pessoa podia divorciar-se da esposa por qualquer coisa, se ela não fosse agradável a ele, se ela fosse uma mulher briguenta, se ela fosse uma mulher que falasse muito alto, que fosse muito barulhenta, a tal ponto de em casa gritar com os filhos, os vizinhos reclamarem, ela pudesse ser ouvida pelos vizinhos, a tal ponto de quando ele voltasse para casa, ela estivesse tecendo, costurando, em outras palavras, na rua, e isso poderia ser motivo para que mandasse embora. Enfim, deixasse a comida queimar, não fizesse um prato da melhor forma como ele queria. Enfim, esses pontos poderiam fazer com que o marido desse carta de divórcio e mandasse a mulher embora. Então, por que Moisés deu essas instruções aqui? Na verdade, aqui Moisés não estava dando uma instrução com respeito ao assunto. Não era uma orientação: se a mulher fizer isso, você pode mandar embora, como fosse a orientação. Não. Era o intuito de já controlar a situação da época, porque já havia muitos divórcios naquela situação e eles divorciavam por qualquer coisa. E aí Jesus vai dizer que era por causa da dureza do coração dos homens que Moisés tomou aquela medida. Então perceba, lá em Mateus 5, 31 e 32, Jesus disse assim: também foi dito, ou seja, foi dito por quem? Pelo mediador da antiga aliança. Quem era o mediador da antiga aliança? Moisés. Então foi dito por Moisés: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus estava citando a medula do problema do divórcio que estava em Deuteronômio 24, verso 1. Agora ele diz: eu, porém, vos digo. Eu quem? Eu, Jesus, o mediador da nova aliança. Qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, quando voltamos para o texto, Jesus diz, verso 6, porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Jesus vai explicar aqui que o ponto central não era olharem para a lei de Moisés, que era a antiga aliança. Ele fazia parte do concerto eterno, a nova aliança, e ele remete os pensamentos deles para desde a criação, quando Deus uniu. Que Deus uniu não separe o homem, era o pensamento de Jesus. Jesus vai quebrar os argumentos dos fariseus, os argumentos dos rabinos da época, para dizer que o ponto central é a única maneira que alguém poderia deixar a sua esposa seria por
atitudes sexuais ilícitas. E isso seria a única forma. Continuando a leitura. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Jesus está citando o capítulo 2 do livro de Gênesis, dando um respaldo bíblico para que aquilo pudesse ser entendido. Verso 10. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e eles disseram: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Muitas vezes dentro do meio adventista mesmo, do meio cristão, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso aqui. O que Jesus estava dizendo? Olha, se há uma incompatibilidade dentro do casamento, você não concorda com as coisas que o seu cônjuge pratica, faz, isso você pode até chegar ao momento que se divorcie dele. Mas de acordo com os parâmetros da lei de Deus, com a Bíblia, essa pessoa não está livre para se casar novamente. Ela pode até se separar um do outro e viver agora para sempre sem se casar novamente. Mas se um desses se relacionar com alguém, esse está cometendo adultério, deixando assim o outro livre para se casar novamente. O que foi a parte inocente está livre para se casar novamente, para contrair novo matrimônio. Mas aquele que cometeu adultério, ele não está livre para se casar. Com quem ele se casou, com quem ele se envolveu, ele estará cometendo adultério para sempre. Em outros casos, há muitos casais aqui no Brasil, eu não posso falar de outros países, que se unem sem estar casado no civil, de acordo com a lei do país. E com isso, eles estão em adultério. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos seguir os princípios dele, não é mesmo? Como Deus pode abençoar algo que ele não uniu, que ele não abençoou? Como ele pode abençoar um relacionamento que começou de forma errada? Então, olhem só, muitas das vezes acontece assim: olha, eu não sou obrigado a viver com esse homem, com essa mulher, porque eu tenho o direito de ser feliz, não é assim? Nós costumeiramente queremos pensar no nosso coração. Não, Jesus ele se importa comigo, Jesus ele quer que eu seja feliz, não é verdade? Então não deu certo com aquela pessoa, mas eu posso me relacionar com outra. Ora, biblicamente falando, só existe uma forma de você poder ter um outro matrimônio se você se separou a primeira vez. Se essa separação foi por causa de adultério. E se você foi a parte inocente. Agora, se você se separou do outro por incompatibilidade e se relaciona com outra pessoa, você está em adultério. Perceba, se você se separou do outro, que não seja por relações sexuais ilícitas, isso não dá o direito para que você se case novamente. Ah, pastor, mas eu vivo um relacionamento abusivo, onde meu esposo me bate, onde o meu esposo não aceita minhas opiniões, eu vivo como se fosse uma escrava dentro do lar. Sim, você não é obrigado a ficar casada com essa pessoa devido a esse relacionamento abusivo, mas você não tem o direito, biblicamente falando, legalmente, para casar novamente. Tá certo? Então esse ponto é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Mas Jesus está explicando, nós precisamos abrandar a dureza do nosso coração, precisamos ter paciência, precisamos desenvolver no relacionamento a paciência, o amor, a capacidade de perdoar. Perceba, o casamento ele é um obreiro de Deus. Porque no casamento você precisa desenvolver esses elementos que eu falei aqui. O amor, a fidelidade, você precisa desenvolver a confiança, você precisa perdoar, ceder, não querer que a sua própria opinião seja sempre aquela que vai prevalecer. Então, pense comigo nesses aspectos importantes. Muitas vezes nós somos levados pelo nosso coração, o que o meu coração quer, o que me agrada, quais são os meus interesses. Mas a Bíblia diz que nós precisamos fazer a vontade de Deus e não o nosso próprio interesse, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem poderá entendê-lo? Quem poderá compreendê-lo? Será que se nós seguirmos apenas o nosso coração, estaremos andando em caminho correto? Teremos realmente felicidade? Claro que não. Deus que nos criou sabe o que é melhor para nós. Por isso Ele instrui. Com muito carinho e amor eu falo isso aqui. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, me vendo nesse momento, são telespectadores aqui do canal Teologia Adventista, já passaram por divórcio, enfrentam, quem sabe, uma situação difícil no relacionamento. Jesus estava dizendo, o nosso parâmetro não é a lei de Moisés, não é a antiga aliança, mas sim o concerto eterno. É o que Jesus estabeleceu, é o que Deus estabeleceu lá no início com o Gênesis capítulo 2.
O homem e a mulher deixam seu pai e sua mãe e se unem e os dois se tornam uma só carne. Não devem se separar por outro motivo a não ser por um adultério. Lendo a pergunta, que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio? Já lemos. Que lição Jesus nos ensinou? Qual seria então a resposta adequada para a pergunta aqui? Eles estavam testando a Jesus por existir diferentes interpretações da lei judaica, você pode colocar assim. Eles queriam colocá-lo contra Herodes, porque Herodes tinha o seu caso ali com Herodias. Jesus também estava ensinando a indissolubilidade do casamento dado no início com seu propósito original pelo próprio Deus. Então, você perceba que a lição até citou aqui, os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei pretendia proteger a mulher, mas nos dias de Jesus essa lei tinha sido distorcida pela escola de Hilel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. Então o ensinamento de Jesus vai mais aqui se aproximar do pensamento do Rabino Shammai, e aqui fica o ensinamento para nós, que você que é casado, que você possa exercitar a paciência, que você possa pedir a Jesus para que esteja dentro do seu lar. E vocês talvez pensem assim, mas eu estou fazendo todo o meu esforço, estou me dedicando, mas a outra parte, que é meu cônjuge, não faz a parte dele. Perceba, essa é uma dificuldade para nós seres humanos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não tem como preocuparmos com a parte do outro. Podemos apenas mudar as nossas atitudes, não tem como mudar a atitude do outro, mas você pode orar por essa pessoa. Acorde às madrugadas, vá até o lado da cama do seu cônjuge, coloque a mão sobre ele e ore por ele todas as madrugadas. Ore com ele e por ele, se ele não quiser participar com você. E você verá milagres de Deus dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Deus quer restaurar a sua vida, o seu casamento. Deus quer restaurar a sua família. Muito bem, vamos aqui para a parte de segunda-feira, Jesus e as crianças. Na sequência, temos a pergunta 2, o que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele? E nos sugere ler a partir do versículo 13. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçeis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. E acho interessante que aqui diz que as crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem desejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados do que as meninas e às vezes as meninas eram deixadas para morrer na natureza. Então veja bem, naquela época não existia uma consideração muito grande, como nos dias de hoje, pelas crianças. Hoje nós temos aí o ECA, né? O Instituto da Criança e do Adolescente, que protege todas as crianças do nosso país, e as crianças são vistas como o futuro da nossa nação e precisamos preservar, cuidar delas, amá-las, dar atenção a elas. Mas na época de Jesus não era assim. Aqui diz que a criança ocupava uma posição social inferior, ela era semelhante a um escravo. E aqui cita Gálatas 4, verso 1 a 2. Olha só Gálatas 4, o verso 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pela lei. Então, o tempo em que o filho do pai que tinha condições, o pai que tinha condições tinha os seus escravos e tinha o seu filho. Mas até o momento que esse filho atingisse a maioridade, que ele tivesse ali os seus 18 anos, ou como aqui na época dos judeus eram acima de 20 anos era a maioridade, até essa idade eles eram cuidados por escravos, ou seja, os gregos romanos, por exemplo, os gregos romanos tinham um escravo que era chamado de tutores, ou curadores, ou aio. Como vai dizer assim Paulo, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, o aio era aquele escravo que tinha autoridade sobre o menino. Então o menino dentro do lar, dentro de casa, por mais que ele era o herdeiro, ele no futuro seria o dono até daquele próprio escravo, de todos os bens e pertences do pai, agora ele era mandado pelo próprio escravo. O escravo tinha autoridade para levar à escola, para trazê-lo, para o ensinar, vamos dizer assim, para o repreender. Se ele tivesse fazendo alguma coisa, ele tinha autoridade de dizer, menino, desça daí, menino, faça isso, faça aquilo, menino, eu vou te disciplinar. E o próprio escravo poderia, com uma vara, disciplinar aquela criança.
Enfim, até os 18 anos de idade, até a sua maioridade, ele era inferior às pessoas comuns, ele tinha, como diz aqui, a semelhança de um escravo. O escravo era o tutor da criança, né? Até o tempo pré-determinado pelo pai. Tá vendo? A criança não tinha essa oportunidade para decidir por si próprio, ele era comparado a um escravo. Isso a criança que tinha condições financeiras. Agora imagine uma criança que não tinha condições financeiras, que fosse de classe baixa, de classe pobre, né? E aqui diz que as meninas muitas das vezes eram deixadas para morrer na natureza, não é mesmo? Jesus agora, vendo como diz o texto aí, as crianças se aproximar dele, ele as abençoa, toma em seu colo e cuida delas. Era costume daquela época das mães levarem os seus filhos, né, no primeiro ano, quando eram ainda crianças, diante dos rabinos importantes da época, para que fossem abençoados pelas crianças. Mas Jesus estava em um momento de vida em que ele estava caminhando para Jerusalém para a sua morte. Muitas vezes ele caminhava sozinho à frente dos discípulos, os discípulos ficavam para trás e Jesus estava extremamente reflexivo. E com isso, quando as crianças começam a aparecer, os discípulos falam assim: olha, o mestre não pode ser importunado por essas crianças justamente nesse momento que ele não está assim muito bem, não é? Ele tem coisas mais importantes para pensar, ele precisa de um tempo. Eles pensavam que as crianças, elas eram questões assim inferiores para Jesus cuidar naquele momento. Mas os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Lembra que na semana passada Jesus estava falando sobre eles serem humildes, deles não serem o maior? Quando eles discutiam quem seria o maior, Jesus pega uma criança, traz no meio deles e diz: vocês precisam ser como crianças. Ainda os discípulos não tinham entendido que o reino de Deus, para que o reino de Deus avance, eles precisavam se tornar como uma criança, humilde, com capacidade de perdoar. As crianças têm a capacidade de não guardar ressentimento por muito tempo, né? As crianças, elas têm a capacidade de aprender com mais facilidade. Um filho vê o seu pai como aquele que é o seu herói, que sempre tem razão, não é mesmo? Que sempre tem as soluções importantes. É assim que eles deveriam olhar para Deus e para Jesus. E aqui diz que Jesus, novamente, aproveita essa oportunidade para mostrar para os discípulos que o reino de Deus é das crianças, precisam ser cuidados, precisam ser chamados. Agora, um ponto que eu preciso levantar nesse texto diz que então lhe trouxeram algumas crianças. Criança tem que ser levado na presença de Deus. Não diga você assim: olha, meu filho, eu vou deixar ele ao léu por aí, ele decide em que igreja quer ir, se ele quer ir na igreja ou não, se ele vai estudar a Bíblia dele ou não. Não, não é assim. O pai, o cristão, o sacerdote do lar, talvez em muitos desses casos pode ser a mãe, tá bom? Tem que conduzir a criança para o caminho de Deus, a estudar a Bíblia, a fazer o culto com a criança, e comprar livros em que ele aprenda sobre a história dos missionários. Tem que motivar essa criança a não ficar só nas telas, só nas redes sociais, mas a dedicar-se tempo ao estudo da Bíblia, porque assim no futuro ele não vai abandonar o caminho. E se um dia abandonar, ele voltará com mais facilidade. Tá certo? Então esse é um primeiro ponto. Jesus, porém, vendo-os, indignou-se de que aqueles discípulos estivessem repreendendo as crianças, né? E diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tomou-os no colo, né? Tomou nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoava. E aqui diz assim, no livro Ciência do Bom Viver: não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhes deem motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles se lá estivessem. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Ciência do Bom Viver, página 21. Ainda tem um outro texto que gostaria que vocês lessem. Página 41 desse mesmo livro diz assim: a lembrança guardou os filhos de se desviarem. Se nos fosse revelada a vida posterior daquele pequenino grupo, ou seja, daquelas crianças, daquelas mães, daquelas crianças que foram ali abençoadas por Jesus, veríamos as mães recordando aos filhos a cena daquele dia e repetindo a eles as amoráveis palavras do Salvador. Veríamos também quantas vezes
nos anos que se sucederam, a lembrança daquelas palavras guardou os filhos de se desviarem do caminho traçado para os remidos do Senhor. Percebe que texto magnífico. Como aquelas palavras, como aquele momento transformaram a vida daqueles jovens, daquelas crianças quando eram jovens, quando se tornaram adultos. Eu e você precisamos pregar a palavra de Deus para as crianças, para os nossos filhos. E se eles quiserem aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, não diga assim, olha, você é muito novo para isso, você ainda não conhece bem a vida. É o melhor momento para entregar a vida a Jesus. O melhor momento para que as pessoas entreguem-se a Jesus é na infância, porque não há muitos impedimentos. Não há questão com trabalho, não há questão com sábado, não há questão com relacionamento em julgo desigual. É o momento que a criança pode ir para a igreja com mais facilidade, não tem tantas atividades, preocupações, ele poderá se dedicar mais à leitura, ao conhecimento das histórias bíblicas, não é mesmo? Muito bem, que nós possamos seguir esse conselho. Vamos agora para a parte de terça-feira, que tem como título O Melhor Investimento. Aqui diz assim, que lições essenciais sobre a fé e o custo do discipulado para qualquer pessoa rica ou pobre são reveladas em Marcos 10. Vamos ler Marcos 10 a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebe que o texto está dizendo que esse homem era um aristocrata, um homem rico, um latifundiário, dono de muitas pertenças, de muitas propriedades, muita riqueza. E ele se aproxima de Jesus e se ajoelha diante dele. Que contraste, não é mesmo? Um aristocrata rico se ajoelhando diante de um indigente nazareno. E o texto diz que ele diz assim, bom mestre. E o que Jesus diz? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É como se Jesus quisesse jogar água fria sobre aquele entusiasmo daquele homem. É como se Jesus estivesse assim rejeitando, dizendo assim, bom, ei amigo, pode parar com essa adulação toda? Não vem para cima de mim com essa adulação toda. Não me chama de bom. Bom é Deus. Jesus estava dizendo assim, olha, eu sei que você no seu coração não me considera bom mesmo. Você não me considera Deus. Você me considera apenas um bom mestre. Apenas como mestre, não como o Filho de Deus. Ah, pastor, mas aonde o senhor tirou isso? Quando nós vamos para o relato do livro Deserto das Nações, ou melhor, Parábola de Jesus, página 212, diz assim, o príncipe dirigiu-se a Cristo meramente como um rabino honrado, não reconhecendo nele o Filho de Deus. Está vendo aí? O Salvador disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. No livro Deserto das Nações, no página 363, ainda vemos, este príncipe tinha em alta conta a sua própria justiça. Não pensava na verdade que faltasse em qualquer coisa, contudo, não estava de todo satisfeito. Sentia a falta de algo que não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo, assim como fizeram as criancinhas, e satisfazer-lhes a necessidade espiritual? Quando nós voltamos para o texto, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Verso 19, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desvaldarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, o homem se aproxima de Jesus e ele tem um pedido. Qual é o pedido? Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Perceba, lá na lição que nós fizemos, Missão de Deus, Minha Missão, na lição número 7 eu expliquei muito isso aqui. Se você pode depois ir até essa lição e entender mais completamente lá. Lá eu falo da diferença entre vida eterna e salvação. Os anjos precisam de salvação? Não, eles nunca se perderam, eles nunca transgrediram, então eles não precisam ser salvos se eles não se perderam. O que eles precisam? Estar num estado de vida eterna, continuar tendo eternidade. E para isso eles precisam fazer o quê? Precisam guardar todos os mandamentos de Deus. Esse é o plano A de Deus para todo o universo, inclusive era esse o plano para Adão e Eva antes do pecado. Mas depois que Adão e Eva pecaram, eles agora tentaram resolver o seu problema, que estavam nus, colhendo e tentando costurar para si uma tanga com folha de figueira que cobria apenas ali as partes genitais, uma parte da coxa, mas Jesus vai e providencia para eles, mediante sua graça, vestes, que era ketonef, vestes que cobriam ele até os pés, até a canela, cobria o corpo todo, com um cordeiro que foi morto. Esse cordeiro que foi morto desde o princípio, como diz em Apocalipse, ele representava Jesus e aí sim foi estabelecido o plano B, que é o plano da salvação. Então perceba, o homem não pergunta a Jesus o que eu farei para ser salvo. Ele pergunta o que eu farei para ter vida eterna. E Jesus vai dizer, olha, para ter vida eterna é muito simples, você precisa guardar todos os mandamentos, os 10 mandamentos e todos os mandamentos que têm a ver
com o reino de Deus, se você fizer isso desde o primeiro dia da sua vida até o último, você irá alcançar a vida eterna. Mas existe alguém nesse mundo que consegue guardar todos os mandamentos do primeiro dia de vida até o último? Só teve uma pessoa, que foi Jesus Cristo, não é mesmo? Então, este homem estava perguntando o que fazer para ter vida eterna. Se você quiser entender um pouco melhor, vá até a lição 7, Missão de Deus, minha missão. Nós comentamos isso bem completamente, apresentei todos os textos de Ellen White, todos os textos bíblicos, onde eu comprovo isso, onde nós podemos ver o que é justiça própria, o que é justiça da lei e o que é justiça da fé, que são coisas diferentes. Então, este homem aqui, ele diz para Jesus: Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o olho nele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele estava dizendo: Senhor, eu já obedeço tudo isso, eu guardo todos os mandamentos. Mas Jesus sabia que ele não guardava. Por que ele não guardava? Olha só o texto. Não cumpria a lei. O jovem rico pensara que amava a Deus até que Jesus lhe revelou o seu ídolo e demonstrou-lhe que estava fazendo de suas posses um Deus. Primeiramente, ele quebrava o primeiro mandamento, porque não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha riqueza como Deus. Não farás para ti um ídolo. E ele tinha um ídolo, quebrou o segundo mandamento. Ele não amava o próximo como a si mesmo. Seu amor egoísta às riquezas era um defeito que, se não fosse reparado, o excluiria do céu. E você tem aí os textos onde nós tiramos essas conclusões. Ainda no verso 21, Jesus fitando, ou seja, olhando para ele fixamente, o amou. Jesus, quando ainda a pessoa está indo para o buraco, quando a pessoa decide no seu coração que não quer seguir ao Mestre, mesmo assim Jesus o ama. Jesus quer salvá-lo. Jesus quer lhe dar oportunidades de salvação. O verso 22 diz: então, ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ainda na sequência, nós podemos ler o versículo 23, que diz: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistia em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E talvez você pergunte assim: por que Jesus falou essas palavras e por que os discípulos estranharam tanto as palavras de Jesus? Jesus disse que era com extrema dificuldade. Em outros momentos, em outros relatos, Jesus vai dizer que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma pessoa que tem muito apreço pelas riquezas, que faz dele o seu ídolo, é impossível. E Jesus vai dizer depois: é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Se houver conversão, se houver transformação, se a pessoa der lugar para o Espírito Santo, sim, pode acontecer muita coisa. Mas se essa pessoa não tiver um lugar para Deus, não haverá como a pessoa ser salva. E os discípulos estranharam. Por que os discípulos estranharam? Porque naquela época, dentro da cultura judaica, existia um pensamento que a pessoa que era rica, que era abastada, que tinha muitas propriedades, ele estava com isso recebendo um favor de Deus. Se ele era rico é porque o Senhor o abençoava. É assim pensava. Hoje muitas vezes se fala de dinheiro e temos a tendência de achar que o dinheiro é uma coisa suja. Não, o dinheiro é uma bênção de Deus mesmo. Temos recursos financeiros, é uma bênção de Deus. Agora, colocar esse recurso acima da vontade do Senhor é equivocado, é errado. Quantas vezes nós vemos pessoas que abandonam a fé por uma carreira profissional, pela fama, por dinheiro, e se perdem no caminho das riquezas, porque as riquezas sufocam a nossa vida, não é verdade? Esquecemos de Jesus. O texto continua dizendo assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para o homem é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-lhe Jesus a falar: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, o irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, ou por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.
Jesus olha para aquela situação e diz, olha, é impossível uma pessoa que se entrega às riquezas ser salva, mas é possível a Deus. Não é possível aos homens, mas é possível a Deus. E aí os discípulos falam assim, Senhor, mas esse homem está indo embora, eles contemplam aquele homem indo embora lá no horizonte e olham para Jesus, então quem é que pode se salvar? Então ninguém poderá ser salvo? Eles começam a pensar, como nós podemos ser salvos? Ele não quis deixar tudo para seguir o Senhor, mas nós, Senhor Jesus, nós seguimos o Senhor, nós deixamos casa, deixamos nossos bens, deixamos nossas famílias, né? E nós precisamos ter aqui o Senhor... Nós precisamos que o Senhor nos diga o que nós vamos ganhar com isso. Será que nós teremos também os melhores lugares? Nós seremos ministros no teu reino quando o Senhor estabelecer seu reino terrestre aqui em Roma e na Judéia, comandando os romanos? Era esse o pensamento deles. Mas Jesus diz assim, aqueles que deixaram tudo por amor a mim, quem deixou pai, mãe, irmãos, parentes e recursos, vai receber nessa terra 100 vezes mais. E é interessante, não é mesmo? Muitas vezes nós deixamos a nossa mãe, nossa família para pregar o evangelho saindo para longe e quando como missionários encontramos muitas outras pessoas que são tipos de mães para nós. Paulo mesmo vai dizer de uma mulher que era para ele uma mãe. Ele vai falar dos vários irmãos que encontraram pelo caminho. Ou seja, quando nós saímos para pregar o evangelho, nós deixamos de ter apenas o conhecido em uma cidade que nós vivemos e passamos a ter conhecidos em várias outras cidades, como eu, que já preguei em várias cidades, já morei em várias cidades, tenho amigos em várias localidades e pessoas que para mim foram como mães. Podemos ver aqui a lição ainda no 5º parágrafo, dizendo assim, Marcos 10, 27, aparece uma última conclusão da história. Não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços, precisamos da graça de Deus para sermos salvos. A graça de Deus que nos dá salvação. E também regenera nossa mente, nos dando capacidade para obedecer e guardar os mandamentos, para produzirmos frutos, para que as pessoas vejam que em nós há uma diferença, não é mesmo? Há uma cooperação na salvação. A parte de Deus e a parte do ser humano. O ser humano recebe, começa a agir de acordo com seus ensinos e vive uma vida de acordo com os propósitos de Deus e ele começa a desfrutar dessas bênçãos. Mas então Pedro deixou de escapar. O mestre respondeu que tudo... Mas então Pedro deixou escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir Jesus. O mestre respondeu que tudo que deixamos para segui-lo não é nada comparado com o que vamos receber agora e no mundo por vir. Quando você é chamado a abandonar algumas coisas pequenas para seguir a Jesus, é como se você estivesse sendo chamado para deixar um grãozinho de areia para receber a maior de todas as mansões. Então, quando alguém disser para você que ao entregar a vida a Jesus você vai ter que perder casas, recursos, famílias, oportunidades de emprego, que você vai ter que deixar uma ideia, uma filosofia de comer alguns tipos de coisas ou vestir alguns tipos de roupas, saiba que Satanás é especialista em dizer para mim e para você quanto custa servir a Cristo. Quando Satanás disser para você quanto custa servir a Cristo, lembre-se de que quanto custa não servir a Cristo. Não servir a Cristo é perder a eternidade. Não seguir a Cristo é perder as riquezas que são de Cristo Jesus, que Ele escolhe compartilhar comigo e com você. Então, quando Jesus chamar você a abandonar alguma coisa que você acha considerado muito importante, lembre que é como deixar um grãozinho de areia para receber a maior de todas as mansões, a eternidade, a juventude eterna, a felicidade completa e plena. Vamos para a parte aqui de quarta-feira que tem o título Vocês podem beber o meu cálice? Pergunta 4 diz, o que revela a contínua falta de conhecimento dos discípulos quanto à missão de Jesus e ao significado de segui-lo. Marcos 10, verso 32 ao 45. Vamos ler o texto. Estavam no caminho subindo para Jerusalém. Então perceba, eu mostrei para vocês a geografia do local. Jerusalém ficava em montanhas e eles estavam seguindo. Saíram de Cafarnaum, foram pela Pérea, que era além do Jordão, e estavam indo para a Judéia. Estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos e eles se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte aos 12, passou a revelar as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que queres que eu vos faça? Responderam, permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis,
vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe então, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Você talvez esteja pensando assim, mas não era a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, que a tradição chama de Salomé, que queria que os filhos se assentassem à direita e à esquerda e outra à esquerda de Jesus? Não era a mãe que fez esse pedido? Por que agora o relato aqui de Marcos está dizendo que é os próprios filhos, os 2, que chegaram para Jesus e pediram isso? Né? Interessante também, né? Uma história daquela, Jesus contando ali que iria morrer, ser cuspido, açoitado, que iriam maltratá-lo, que iriam matá-lo, né? Depois de 3 dias ele ressuscitar, e logo imediato eles fazem esse pedido. Você tem que perceber que de um versículo para o outro acontecem muitas coisas. No percurso, não precisa ser imediatamente no mesmo momento que estava acontecendo ali o relato, tá bom? E essa era uma dúvida minha. Por que um diz que era a mulher, a mãe, e outro diz que era o filho? Perceba esse texto aqui na tela para você entender melhor. Livro Desejado das Nações, página 383, o parágrafo 1 fala: sua mãe, Salomé, era seguidora de Cristo e serviram liberalmente com seus meios. Ela ajudava a causa de Cristo, era uma mulher liberal, apoiava o ministério. Em seu amor e ambição maternos, ela cobiçava para ele os mais honrosos lugares no reino novo, né? no novo reino. Animou-os assim a fazer o pedido. Mãe e filhos dirigiram-se juntos a Jesus, solicitando uma graça que seu coração decididamente anelava. Então perceba que nós temos aqui a solução para o problema. Os 2, né? Ela incentivava os filhos a pedirem um local. Ela queria, né? Toda mãe quer o melhor para os seus filhos. E ela já ajudava no reino. Queria que os seus filhos assentassem uma à direita e outra à esquerda de Jesus. E eles vão, os 2 ali, fazem um pedido. Um dos evangelistas vai dizer que era a mãe, outro dos evangelistas vai frisar que era o filho, mas eram os 2, eles tinham essa vontade, esse sonho, não é mesmo? E é impressionante o quão específico Jesus foi a respeito de sua morte e ressurreição, mas quando não queremos ouvir uma coisa, é muito fácil ignorá-la. Vocês precisam entender, né? Os discípulos estavam a todo o tempo escutando Jesus falando de questões literais mescladas com questões simbólicas. E agora, quando Jesus fala isso, ele pensava, o que Jesus quer dizer com morrer, com ressuscitar? Em outros momentos também, Jesus diz que a semente precisa cair na terra e precisa morrer. E eles pensavam, Jesus está falando de alguma forma simbólica, na verdade? Então Jesus procurou aprofundar a compreensão dele exatamente sobre o que estava pedindo, né? Então, voltando aqui para a questão dos filhos. Vocês por acaso podem beber o cálice que eu vou beber? E aqui diz assim, o cálice seria o sofrimento, o batismo seria sua morte e sepultamento. Ele diz, sim. Por que eles disseram sim? Era costume naquela época que o rei da festa, né, ou o anfitrião da festa, tomasse ali em suas taças um cálice e às vezes oferecesse aquele cálice para que o outro bebesse no mesmo cálice. Isso era uma questão de honra. E eles disseram, sim, nós podemos, né? Mas Jesus estava se referindo à perseguição, à morte em que ele seria morto, como ele seria torturado, como ele sofreria. E eles dizem, sim, nós podemos. E Jesus, de certa forma, diz assim, de fato vocês realmente sofrerão. Por quê? Porque Jesus estava nesse momento olhando além e vendo, vocês realmente irão ser perseguidos, irão morrer como eu vou morrer, mas a mim não compete dar esse lugar para vocês, porque esse local é o próprio Deus que vai dizer quem está apto para sentar nesse local, nesse trono. Veja, o pensamento dos discípulos eram pensamentos terrenos e os pensamentos de Jesus eram pensamentos eternos com respeito ao seu reino da glória, tá certo? Nós vemos que aqui Tiago e João, no entanto, não perceberam isso. De modo leviano, responderam que eram capazes. Jesus então profetizou que eles beberiam o seu cálice e seriam batizados com o seu batismo. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. João foi o que viveu mais tempo entre os apóstolos e foi exilado em Patmos. Mas Jesus indicou que os lugares de glória são estabelecidos por Deus. Interessante o fato de Jesus se subordinar ao Pai. Ele sempre é submisso ao Pai. Isso deveria dizer para nós que precisamos também ser submissos.
Paulo diz que nós precisamos tratar os outros como superiores a nós, precisamos ser humildes. E muitas vezes não é isso que nós vemos entre o meio da irmandade cristã. Sempre vemos pessoas querendo ser superiores, querendo que a sua opinião prevaleça, querendo ter os melhores lugares, os melhores cargos, as melhores funções. Isso não deveria acontecer com o cristão. Isso não deveria acontecer com os pastores, isso não deveria acontecer com os líderes. Aquele que é líder precisa servir, precisa buscar a humildade. Jesus ensinou que os governadores usam poder para obter vantagens. Contudo, no reino de Deus, o poder é usado para edificar e abençoar os outros. Jesus era o primeiro a praticar esse ensino como o reino de Deus. Como? Dando a vida como resgate. Mas não era isso que os seus seguidores esperavam ouvir. Os discípulos queriam grandeza, queriam importância, queriam conseguir os seus objetivos. Aí vocês veem que, de repente, os outros 10 discípulos ficam desanimados ali, ficam bravos com os 2 apóstolos. Vamos tentar defender aqui um pouco os apóstolos, né? Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles se dedicaram e eles começavam a ver Jesus como aquele rei importante. Jesus levava eles para locais que não chamava os outros 9, né? E levavam eles 2 junto com Pedro. Existia, parece que ali, aquela rivalidade entre os discípulos. Mas eles queriam melhor, eles queriam ser pessoas importantes dentro do reino. E com isso, eles foram deixando-se levar por isso. E quando viram, os outros discípulos estavam ali brigando, enfrentando aquela luta, vocês novamente querendo ser os maiores. E, enfim, Jesus aproveitou aquela oportunidade para dizer para eles que no reino de Deus é diferente. Jesus inverteu a pirâmide da hierarquia do poder. Aquele que é o servo deve ser o primeiro a colocar um ombro e a carregar, deve ser o primeiro a ser humilde, a servir as pessoas. Não é mesmo? Vamos então para a parte de quinta-feira, que tem como título: O que você quer que eu lhe faça? Leia Marcos 10, versos 46 a 52, como Bartimeu reagiu à chegada de Jesus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando, o mestre te chama, vamos lá. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Perceba, o texto fala que Jesus estava a caminho, estava em Jericó. Ou melhor, estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão que estava ao redor dele. Perceba que aparece aí o nome Bartimeu. O que é Bartimeu? Seria o nome do cego? Não, você precisa entender que Bar significa filho, Timeu era o nome do pai. Então Bartimeu era filho de Timeu. É como Jesus na lição passada chamou Pedro de Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas. Esse homem era cego mendigo. Alguns vão dizer que era 2 cegos. Um dos evangelistas vai dizer, um dos evangelhos vai dizer que era 2 cegos, eram mendigos. E este, que era filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouviu. Por que ele ouviu? Ele não podia ver. Ele sabia que tinha uma multidão passando ali. Ouviu que se falava de Jesus. E ele disse: agora é a minha oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade por nada na minha vida. O mestre, eu ouvi falar o que ele pode fazer, quantas pessoas ele já curou, de como ele é filho de Davi, ele é o Messias que veio. Então, diferente daquele jovem que veio, se lançou aos pés de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Esse não considera Jesus apenas um bom mestre, ele considera Jesus o Messias, o filho de Davi. Ele conhecia a profecia e ele diz: tem misericórdia de mim. Ele reclama com alta voz, pedindo que Deus o abençoasse. O texto diz que as pessoas repreendiam, existiam empecilhos, dificuldades,
Mas ele não se calava, ele gritava cada vez mais alto. Quando vem os empecilhos na sua vida, querendo fazer você desistir da fé, você não pode desanimar, você precisa continuar avançando, você precisa continuar orando. Quando você não vai bem com as suas notas escolares, com as suas notas na faculdade, você não pode desanimar por isso. Quando o casamento não vai bem, você não pode se acovardar e dizer assim, vamos separar que é melhor. Você não pode fugir do problema. Até quando você vai fugir dos problemas que a vida te dá? Quando você vai fazer uma comida, né, uma refeição e ela queima e você fala assim, não vou mesmo mexer com essa receita porque não deu certo para isso. Você precisa continuar insistindo, como esse homem que viu a oportunidade diante de suas mãos e ele continuou insistindo. Quantas pessoas que acordam madrugada para orar e oram durante uma semana e dizem, olha, eu não vou mais orar porque Deus não responde a minha oração. Você precisa continuar orando, você precisa continuar insistindo. Jesus disse, batei e lhe será aberto. Continue insistindo e Deus vai dar aquilo que você precisa, se for de acordo com a vontade dele. Parou Jesus e disse, chamai-o. Então chamaram. De um salto, ficou de pé, pegou a sua capa, que era tudo que ele tinha. Um mendigo usaria uma capa naqueles dias para se cobrir, para dormir, como cama, seria a sua cabana, a sua barraca, seria tudo que ele tinha. Ele abandona tudo que tem, se levanta em um salto e vai ter Jesus. É a grande oportunidade. Quantas pessoas são chamadas para ter Jesus, mas pensam assim, nossa, mas se eu for ter Jesus, eu vou perder essa oportunidade aqui financeira. Se eu for ter Jesus, eu vou ter que abandonar esse relacionamento aqui, que, na verdade, nós já estamos vivendo como casados, sendo ainda namorados, né? É um jogo desigual, já estamos praticando intimidades sexuais dentro desse relacionamento, e se eu for ter Jesus, não vou poder mais fazer isso. Se eu me batizar e entregar minha vida para Jesus, eu não vou poder continuar amaziado com essa pessoa, eu vou ter que proceder um casamento correto, vou ter que assumir um compromisso, vou ter que ir diante ali do cartório e efetuar o registro de forma civil. Se eu seguir a Jesus, eu vou ter que parar de trabalhar no sábado e parar e perder ali a oportunidade de ganhar um pouco mais. Eu não vou poder ser mais desonesto nas minhas vendas, nos meus negócios. E você começa a pensar muitas e muitas coisas. Se eu for seguir a Jesus, eu vou ter que parar de usar esse tipo de roupa, ouvir esse tipo de música, frequentar esse tipo de locais. Esse homem não pensou em nada disso. O texto disse que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe então Jesus, que queres que eu te faça? Ora, por que Jesus fez essa pergunta? Não seria tão óbvio pensar que um cego queria ver? Mas Jesus queria saber da intenção do seu coração. Você realmente quer ver? Ora, se você passar a ver, você agora não será mais um mendigo. Você não será mais uma pessoa com uma deficiência visual. Você terá que trabalhar. Você terá que distribuir o seu currículo, terá que trabalhar, terá que dar conta da sua vida. Para você passar a enxergar, você vai ter algumas dificuldades pela vida. Você está pronto para tomar essa atitude? Ou você quer viver continuando da mesma forma que você está? Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, o homem ficou curado. E pela estrada fora foi saltando, louvando ao nome de Deus, adorando ao Senhor. Aqui diz assim, Jesus não o decepcionou. Todos que iam a ele em busca de ajuda eram recebidos. Cristo fez a mesma pergunta que havia feito a Tiago e João. O que você quer que eu lhe faça? Sem hesitar, o cego pediu a Cristo que lhe desse visão, que o mestre fez imediatamente. Então o homem agora curado seguiu pela estrada. Essa história é o encerramento da sessão de discipulado em Marcos, servindo como complemento e apoio para a história de cura de outro homem cego em Marcos 8, 22 a 26. As duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos. Às vezes não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. Querido amigo, você está contemplando o reino de Deus de forma clara como ele é? Você consegue perceber que neste mundo não há solução para ele? Você pode tentar encontrar solução para a sua vida em remédios, você pode tentar achar solução para a sua vida em relacionamentos, um atrás do outro, esse eu não quero, esse não deu certo, esse aqui me compreende. E às vezes não é como você esperava.
Ou você pode estar tentando encontrar solução no dinheiro, uma busca desenfreada por recursos, por dinheiro, por sexo, uma luta desenfreada pelas coisas que o mundo pode oferecer para você. Será que você está enxergando plenamente que isso é algo que é passageiro, superficial, que isso não satisfaz a alma? Jesus quer que você enxergue plenamente, assim como esse cego que foi curado. Que você veja o reino de Deus e veja que por mais que ele possa demorar, não vai demorar mais do que uma vida, não vai demorar mais do que 80, 100 anos. Me diga, quem que viveu nessa terra, que viveu pelo reino de Deus, que esperou mais do que 80, 100 anos? Ninguém vai esperar mais do que isso. Você e eu, se dedicarmos ao Senhor, contemplarmos a beleza do seu reino, como é mais valoroso sermos pessoas fiéis. A fidelidade vale mais do que tentarmos satisfazer os nossos desejos da carne, os nossos estímulos carnais. Como eu digo sempre, o dinheiro pode te dar uma casa, mas não pode te dar um lar. Um lar se conquista com amor, com abnegação, quando você cede, quando você é amoroso, quando você rejeita o seu próprio orgulho e egoísmo, quando você quer saber a opinião do outro, quando você se dedica a cuidar do seu cônjuge, a cuidar dos seus filhos, quando você tenta não ser rude, não ser bruto e ser amoroso, tentar ensinar de uma outra forma que não demonstre que você é o melhor. O dinheiro pode te dar uma biblioteca cheia de livros, mas não pode te dar conhecimento. O dinheiro pode dar para você uma cama mais confortável e cara, mas não pode te dar uma boa noite de sono. O dinheiro pode comprar sangue para uma pessoa que está no hospital no leito de morte, mas não pode lhe dar vida. O dinheiro pode comprar sexo, mas não pode dar amor. E você? Você tem buscado encontrar satisfação nos locais errados? Ou você tem olhado como o cego Bartimeu e visto claramente que vale a pena seguir o Mestre? Vale a pena se dedicar a Ele? Quando Ele chama você para abandonar algumas coisas que são aos seus olhos até legais, importantes, até gostosas, até agradáveis, Ele está querendo dizer que você não sabe o que realmente é bom para ti e que Ele quer dar muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a vontade dEle. As dificuldades desse mundo, meus queridos, não podem ser também comparadas com a glória, com o peso de glória que virá para nós. Por isso, que você se firme na presente verdade, que você estude a Bíblia e o Espírito de profecia, que você ore ao Senhor e que Ele te dê capacidade para que você possa viver os ensinos de Jesus. Afinal, é essa a lição dessa semana, os ensinos de Jesus. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos na semana que vem.